Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Terceiro Mandamento: santificarás o dia de descanso. É bem importante assim, porque se é para santificar, quer dizer assim, é para a pessoa fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, de como ela está trabalhando, de como ela está vivendo. Depois, nós tínhamos que lembrar assim, o Criador nos deu os mandamentos, especialmente o terceiro mandamento, porque Ele é um educador. Ele tem uma bondade e Ele possibilita para os seres humanos a orientação que os seres humanos necessitam para voltar para a pátria do Espírito. Anteriormente era ensinado nas escolas os 10 mandamentos, atualmente esse trabalho não é feito mais. Mesmo anteriormente, aqueles que recebiam essas orientações durante o período que frequentavam as escolas, eles guardavam esses mandamentos, mas guardavam com medo de serem perguntados e não saberem responder. Assim que esta responsabilidade acabava, também a pessoa levava para o esquecimento. Santificarás o dia de descanso. Então é uma maneira que nós tínhamos que ter para pensar como nós estamos vivendo, como nós precisamos de melhorarmos. E depois tem aquela condição bem importante. Se a pessoa tem uma paz dentro dela, no período de descanso, ela também vai vendo maneiras diferentes. Quer dizer que o seu sentimento intuitivo vai vendo o caminho que cada um precisa de caminhar. Depois nós temos uma acomodação muito grande e uma aceitação de acharmos assim que temos tempo pela frente. Esse tempo é relativo, porque nós sabemos assim que se uma pessoa está na empresa e ela caminha em direção à administração e ela pede demissão, o pedido foi aceito. Ela sai. Antes dela chegar no portão de saída, ela arrepende e ela quer voltar e desfazer o pedido que foi feito. A direção não aceita. Então nós tínhamos que lembrar assim, com os ensinos, nós podemos fazer o que queremos, podemos caminhar em qualquer direção, mas depois não tem tempo. Então aquela palavra que sempre ouvimos assim, que tem tempo pela frente, não temos tempo. E no caso daquele empregado que dirigiu aos empregadores, que não queria mais trabalhar, arrependeu-se, voltou, perdeu a oportunidade. Com o Criador é igual. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que uma reflexão sobre como estamos caminhando, como estamos vivendo, precisa de lembrar que é para descansar, para que possa vir esta maneira de percebermos como é o caminho que eu preciso caminhar. Depois nós tínhamos que lembrar assim, que no período de descanso sempre voltamos para o divertimento, para jogos, para dança, para festas, para passeio. Não houve uma recomposição orgânica, não teve paz dentro daquele que comportou desta maneira. O que acontece? Na nossa vida, no nosso caminho, é bem simples assim. A pessoa vai para o trabalho, ela então vê o caminho melhor que ela precisa de caminhar para ir para o seu trabalho, para aquela função que ela precisa para a sua sobrevivência. Esse é um procedimento bem simples. E depois nós sabemos assim que quando uma pessoa vai fazer uma função num determinado lugar, ela vê o caminho antes.
como é que ela precisa de pegar aquele caminho para chegar naquela localidade. Esse trabalho sempre foi feito assim. Antes do dia que a pessoa tem o compromisso, ela procura ir verificando a maneira melhor. Para a nossa vida interna, é isso que nós precisaríamos de entender. Esse caminho, e esse caminho é físico, é verdadeiro, porque nós caminhamos nos pensamentos, caminhamos nos sentimentos. Depois nós vamos fazendo observação assim. Se na vida física eu faço verificação do caminho, procuro um caminho melhor, e se eu faço aquele trajeto a pé, e se naquele determinado lugar não apresenta uma segurança, por falta de luminosidade ou algo parecido, eu mudo o caminho. Isso é uma coisa bem simples. Quer dizer que para a minha vida interior, para que eu possa voltar para a pátria do Espírito, que nós conhecemos como paraíso, eu tenho que fazer essas verificações. Depois nós temos facilidade de receber muitas influências e que muitas vezes essas influências não são verbalizadas, mas nós recebemos pelos nossos pensamentos. Depois nós achamos que essas influências são coerentes. É isso que nós precisaríamos de desenvolver dentro de nós, aquilo que vai ser bom para a minha eternidade. Não é para um período, porque no trabalho físico de sobrevivência é físico, é um período, mas na minha vida interior é a eternidade. Eu tenho que lembrar sempre assim, da reflexão. Depois, muitas pessoas acham assim que esse dia é um dia especial, mas se eu tenho costume de ir a lugares, aquele que está ministrando aqueles lugares, ele não pode santificar o meu dia. Quer dizer que para que o meu dia seja santificado, eu que tenho que santificá-lo. Não tem nenhuma significação se eu vou a lugares e não volto para a moradia e faço uma reflexão daquilo que foi ensinado. Não tem significação. Quer dizer que para ter uma significação, eu preciso de ir para a moradia e fazer uma reflexão e verificando aquelas informações, qual é o procedimento que eu tenho que ter para assimilar aquelas informações. Se é dia de descanso, eu também preciso de lembrar assim, que não tem necessidade de ir a lugares, porque eu preciso de desenvolver dentro de mim a intuição. E essa intuição, ela é física, é verdadeira, porque é comum ouvir de pessoas falarem assim que tem a mão boa. Para que venhamos a ter uma mão boa naqueles afazeres que nós pretendemos fazer, é com a intuição. É o toque que nós damos naquilo que estamos fazendo, é a quantidade daqueles ingredientes que nós utilizamos, quer dizer que é com a intuição. Isso é uma condição física que nós conhecemos, mas agora para a minha vida, para a minha eternidade, eu tenho que usar esta mesma capacidade para que eu continue caminhando no caminho correto, para que eu fique seguro. E é bom a pessoa ir observando assim. Quando uma pessoa se encontra descuidada na vida, independente da idade, ela recebe convites e muitas vezes ela vai seguir aquele convite. Dificilmente é um convite para uma reflexão, para que a pessoa venha ter um esclarecimento das dúvidas que ela está tendo em relação aos ensinos. E essa reflexão tínhamos que lembrar assim, porque nesse caso fica bem fácil de perceber que aquele que vai dar o esclarecimento, ele vai dar com o conceito que ele tem. O
o conceito que ele formou sobre aquele assunto. Depois nós temos a facilidade de usar muitas palavras estrangeiras, dificultando assim o entendimento daquele que está usando as palavras e daquele outro que está ouvindo as palavras. Esse é um procedimento que nós tínhamos que entender, de ver a importância que a vida tem para mim. Algumas pessoas acham assim que ir a lugares pode ser se a pessoa está caminhando de uma maneira de fazer a observação daquilo que foi ensinado. Não tem significação. A santificação do dia do descanso é o próprio que tem que fazer esse trabalho. E nós temos que ter essa condição bem importante de sermos responsáveis por nós e tirarmos aquela condição assim de achar que o outro é culpado. O outro não tem nada a ver com a minha vida interior. E fica bem fácil assim. Nós nos encontramos dentro de um trem. Esse trem tem o destino. E nesse destino, no ponto final dele, tem os pontos intermediários. Quer dizer que todos aqueles que se encontram dentro daquele trem têm um destino diferente. Quer dizer que por eu ter recebido uma influência, não quer dizer que agora eu tenho que descer nos pontos intermediários, se o meu propósito é o ponto final. Cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de refletir sobre os ensinos e a maneira que a pessoa está vivendo. Depois nós sabemos assim que no período de descanso, muitos e muitos ficam mais cansados, porque foi a lugares, foi fazer outras coisas, não teve aquela condição interna que nós necessitamos de ir observando como é melhor para a minha vida. O cuidado não é um período. E nós temos que lembrar assim, a bondade do Criador como educador, nos possibilitando os mandamentos, que venhamos a caminhar por esses mandamentos e fazendo uma reflexão. Essa bondade do Criador é aquela bondade daquele empregador que estava aceitando aquele e que aquele estava com outro propósito de vida. Não caminhou conforme a empresa caminhava e achou assim que então podia pedir demissão. Pediu. Voltou arrependido, não foi aceito. Então, na nossa caminhada, é o mesmo procedimento. Quer dizer que, quando no final, agora no juízo final, tem essa referência bem importante assim, da reflexão. Se a pessoa está fazendo um caminho que ela não está verificando onde esse caminho vai levá-la, então, nesse período, ela então, se vier a ter lucidez no final deste caminho que ela caminhou, só vai aumentar o seu tormento, porque dentro de nós temos um tormento. É só observar com aqueles que acordam de madrugada que não têm o costume de entorpecer, porque quando a pessoa entorpece, ela não percebe aquilo que está acontecendo dentro dela. Mas aqueles que têm o costume bom e que não entorpece, sabe que se acordou de madrugada de determinada maneira, não volta a dormir. Dentro da pessoa, entra num estado de alerta. Somente o livro Na Luz da Verdade é que possibilita que a pessoa fique calma novamente e que reequilibra para que ela possa ter de volta a recomposição orgânica. O terceiro mandamento é essa condição bem importante assim, de observarmos como nós nos encontramos e o caminho que nós precisamos para nós. Quer dizer que esse caminho é sempre individual. E podemos observar assim numa família que tem mais de 2 filhos, por exemplo, cada um tem um destino, cada um tem um corpo.
Quer dizer que se fôssemos para caminhar no caminho do outro, seríamos iguais. É isso que cada um precisaria de entender. Isso a pessoa tem que fazer uma reflexão e observar que também nos relacionamentos ela não pode atropelar o seu semelhante, porque agora ela julga que ela está fazendo uma reflexão e que agora ela julga que ela está usando o terceiro mandamento e está santificando o dia do Senhor. Essa compreensão é muito delicada, porque pode acontecer da pessoa fazer uma reflexão errada. E nós sabemos que sim, porque na nossa vida de matéria grosseira, a pessoa tem um determinado comportamento durante meses. Ela recebeu orientação. Assim que venceu aquele período, agora ela recebe orientação que toda aquela medicação que foi dada a ela foram suspensa. Quer dizer que é isso que nós precisaríamos de entender. O cuidado no caminho que nós temos da matéria grosseira, esse cuidado não é para um período. É aquela condição bem importante da reflexão e da intuição fluindo dentro de nós, possibilitando assim se aquele caminho vai ser bom para a minha existência e a existência física. Então, os valores, é isso que nós precisamos de trabalhar para nós, não é para as outras pessoas, é para cada um é responsável por ele. E se naquela família cada um tem um destino, o destino sempre é individual, porque muitos e muitos mudam de localidade e muitas vezes de localidade que agora esse se encontra e muitas vezes sem condições de voltar no seu ponto de origem. Aquilo que ele fez, é isso que é de responsabilidade individual. Com a intuição, com as reflexões, pode dar certo. Mas se foi de uma maneira precipitada, essa maneira pode acontecer agora da pessoa se encontrar dentro dela com uma insatisfação. A parada na nossa vida, dentro de nós, quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, é sempre para alinharmos, não é para outra coisa. É para nós nos alinharmos, para ver como nós estamos caminhando e o procedimento que nós precisamos de ter para continuarmos a caminhar. Esse esforço, no começo, vai apresentar dificultoso, porque nós não estamos fazendo esse trabalho, então nós temos dificuldade de trabalhar dentro de nós. Mas para a vida nossa de matéria grosseira, para irmos de uma localidade para outra, nós fazemos esta observação. Fazemos observação daqueles que se encontram nas nossas imediações. E é bem interessante, porque esses que se encontram nas nossas imediações, nós vamos ter que cruzar com eles mais vezes e observando o procedimento que ele tem. Mas para a minha vida interna, eu não tenho como cruzar com ninguém. E essa observação, a pessoa pode observar-se o jeito que ela é. E o jeito que ela está assimilando as informações fica bem fácil assim de ir confirmando que é indivíduo nessa condição, esse alinhar-se. Depois nós sabemos assim, se nós errarmos o caminho de voltarmos para o paraíso por não seguirmos os ensinos que o Criador nos possibilitou, é aquela condição sem retorno. Perdemos a oportunidade. E essa oportunidade é aquela condição bem importante que alimenta o indivíduo. E nesse alimentar-se, fica bem fácil assim de compreender a paz. É isso que nós precisamos de entender, ter a paz dentro de nós. E essa paz não é para um período, é verdadeira. É a vida toda nós trabalhando conosco mesmo para a nossa realização. Porque uma pessoa, para ter paz, ela pode observar assim, na vida de matéria grosseira, ela faz todo um sistema de segurança.
ela teria que ter paz, mas ela, dentro dela, encontra-se sem paz. E depois a facilidade que normalmente essas pessoas têm para ficarem irritadas. Então, na nossa vida, essa paz é a segurança que a pessoa tem do caminho que ela está caminhando. Então, ela não é ofuscada, aquela condição bem importante assim, que achou que agora o caminho apresenta-se menos tortuoso e agora ela vai encontrar-se segura. Não, a segurança está dentro. Esse trabalho fica bem fácil assim, da gente ir observando, porque não está relacionado à idade. Então aquele jovem, o propósito dele é somente para as coisas de matéria grosseira. Aquele envelhecido, muitas vezes, continua com esse propósito, somente para as coisas de matéria grosseira. E tem um ensino bem importante que fala assim, que se a pessoa descuidou durante a sua vida, ela vai entrar pobre no mundo dos espíritos. Esse pobre quer dizer assim, ela não sabe o caminho, ela vai perambular. E como todas as coisas na criação têm um tempo definido, então esse andar em volta, e que tem uma outra referência bem importante assim de andar em círculo, tem um tempo também. Para todas as coisas, o Criador determinou um tempo para cada espírito humano. Então é de responsabilidade individual a própria pessoa fazer o trabalho que ela precisa para ela mesma. Aquela referência bem simples assim. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que conhecer o caminho. Não é mais ou menos. Conhecer esse caminho é o que nós necessitamos para que nós venhamos a ter a possibilidade de não sermos enganados, porque tem muitos desvios e a gente vê no caminho físico da ida para o trabalho os desvios, apresentando como se fosse mais fácil. E quando a pessoa tem esse costume de fazer essas observações, ela marca o tempo que ela necessita e nos desvios que foram apresentados a ela, muitas vezes ela gasta mais tempo. Assim é a nossa vida interna. Então, o terceiro mandamento é aquela bondade do Criador, possibilitando assim que nós fizéssemos uma reflexão com os sentimentos intuitivos para ver o caminho que nós estamos caminhando. Quer dizer, santificar o dia do descanso, é esse o trabalho que nós precisamos de voltar para os 6 dias anteriores, porque quando nós queremos fazer uma reflexão de período mais longo, nós esquecemos. Então, essa reflexão é necessária para que a pessoa se encontre segura na sua vida, no seu caminho, para que ela possa voltar para a pátria do Espírito, conhecendo o caminho. É isso que nós precisaríamos de entender, porque na vida física nós conhecemos o caminho. Depois, nós sabemos assim que se não conhecemos o caminho na vida física, vamos dar volta, vai ser mais dificultoso, perdemos a entrada para aquela via que nos possibilitaria chegar no nosso destino. Agora nós temos que ir lá na frente, fazer o retorno e dar mais trabalho ainda. E pode acontecer imprevistos, mas na vida interior não pode ter imprevistos. Então esse trabalho de conhecer o livro na luz da verdade não é para um período, é para que a pessoa sinta segura na sua vida interior, no seu destino, na maneira que ela está tendo para ela mesma. Depois, nós sabemos também que nós teríamos um benefício maior se nós fôssemos aquela condição de relacionar com a natureza no dia do descanso, porque com a natureza a pessoa tem que ser um procedimento simples. Quer dizer que a simplicidade aí, que ela não pode muitas vezes interferir na natureza que ela está apreciando,
mas ela pode aprender com a natureza, justamente pela simplicidade que a natureza apresenta. E se nós observarmos, a natureza não é fraca, ela é firme e definida, é só observarmos uma flor. Quando a mão humana não atrapalha aquela flor ou um animal, aquela flor mantém o período da sua durabilidade. Pode chover, pode fazer sol forte, ela mantém a resistência e mantém a cor também. Quer dizer que conviver com a natureza no período de descanso é muito importante. E aqueles que têm a oportunidade precisam de fazer esse trabalho, de relacionar com a natureza e que, em vez de ir a lugares, ela vai ser muito mais beneficiada por ela mesma, justamente porque ela vai aprender da natureza a simplicidade. E depois nós sabemos também que a simplicidade não está relacionada à falta de recurso financeiro, nem à profissão da pessoa. É uma condição interna. Por isso que nos ensinos tem, quando a pessoa quer alguma coisa, ela precisa de fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que na simplicidade que a vida vem apresentar, a pessoa vai apresentar-se com segurança para ela mesma, porque quando nós fazemos uma conquista, não fazemos a conquista para o outro, fazemos a conquista para nós. E depois tem muitas conquistas que fica bem fácil assim de confirmando que não tem para quem verbalizar aquela conquista que foi feita. Ela é tão pessoal que não tem uma maneira agora de falar para aquele seu conhecido da conquista, do benefício, da compreensão que a pessoa passou a ter. Então essa referência de santificar o dia de descanso, o sacerdote não pode santificar o nosso dia. Fica bem fácil assim de confirmar. Somente o próprio é que pode santificar o dia de descanso. Quer dizer que a pessoa é que tem que lembrar assim, que não tem nenhuma significação ela ir a lugares se ela não volta para a moradia, para estudar aquilo que foi ensinado. Então não justificou ter ido a lugares, não tem nenhuma significação. Mas se a pessoa fizer o trabalho no seu ambiente de moradia, de descanso, ela então, e verificando o procedimento dos dias anteriores e o procedimento que ela precisa de ter para os dias seguintes, e trabalhando com o sentimento intuitivo de verificando o caminho que ela precisa para ela, não é para os outros, é para ela, o caminho que vai possibilitar que ela fique segura durante a sua caminhada. Quer dizer que essa segurança é um procedimento que existe dentro de nós, porque a pessoa se encontra segura com o caminho e com as informações, com as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Quer dizer que a pessoa vai fazendo um alinhamento. E é bem importante assim, porque na nossa vida diária, para a nossa vida de sobrevivência, no nosso corpo de matéria grosseira, nós fazemos esse trabalho de alinharmos. E esse período de alinhamento é todo um instante. Quer dizer que na moradia, o jeito que nós comportamos, o jeito que aqueles que são de nossa responsabilidade, o jeito que orientamos. Então fica bem fácil assim de observar a cantiga. O jeito que o adulto tem o comportamento é o jeito que aqueles em formação terão o comportamento. Essa é uma naturalidade, quer dizer que se nós melhorarmos dentro de nós, procurar compreender os ensinos que o Criador nos possibilitou como auxílio, a pessoa então, no seu período de existência, ela vai ficar feliz com ela mesma, porque agora ela se encontra segura. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição que nós necessitamos.